Muito bem, vamos lá. Nós vamos então iniciar aqui o nosso estudo de hoje, do nosso livro Chico Xavier psicografa, Herculano Pires comenta, e diversos espíritos, né? Na maioria dos textos aqui com a participação de Emmanuel. Todos eles então trazem para nós aqui mensagens, né, instrutivas para o nosso aprendizado. A gente vai lembrar que essas mensagens, elas chegam para nós a partir de um determinado contexto, né? Aquele grupo de estudos que se reunia lá no Centro Espírita em que o Chico atuava, em outros grupos também, onde o Chico eventualmente se encontrava, e a partir do tema que era estudado então, os espíritos participavam trazendo ali algum comentário. Então era sempre aquela participação final, né, meio que coroando o tema estudado. Então para nós a gente vai ficar um pouco fora desse contexto, né, porque a gente vai estudar as mensagens sem entender exatamente qual foi o tema que foi abordado. A gente pode ter uma pequena ideia a partir ali do que os espíritos trazem, mas a gente não tem como acompanhar a discussão que se desenvolveu. Ainda assim, nós teremos aqui a oportunidade de ter bastante proveito, né, de tudo aquilo que chega para nós. Bom, a gente lembra que esse livro, o Chico Xavier Pede Licença, ele foi trazido para nós no mês de junho de 1972. Nós demos um salto, né, de 1937, estudando com Humberto de Campos, e depois fomos para 72, ali quase 40 anos depois, né? Mas o que importa é nós conhecermos o trabalho do Chico, do modo como as mensagens chegavam, por que esses livros foram psicografados, por que esse material se transformou num livro, né? Bom dia, Maza. Mas muito bem, nós vimos aqui então, no nosso primeiro capítulo, aqui só para lembrarmos, né, no nosso índice, nós vimos no encontro passado o prefácio trazido por Emmanuel e depois o prefácio trazido por José Herculano Pires. Emmanuel desencarnado e o Herculano Pires então encarnado. Nós vamos ver aqui então, e depois Irmão Saulo, né? Irmão Saulo era o pseudônimo utilizado por Herculano Pires, né? Naquela coluna do Diário de São Paulo, essa coluna que se chamava exatamente Chico Xavier Pede Licença. Então, nós teremos aqui o túnel mediúnico, trazido então por Irmão Saulo. São sempre duas mensagens em cada capítulo que nós vamos estudar. Na primeira mensagem, então, no momento de julgar, provavelmente que eles falavam sobre, né, os apontamentos para aqueles que cometem equívocos, né, das nossas tendências naturais a fazer julgamentos, a condenações e tudo mais. E Emmanuel, então, ele trouxe a seguinte mensagem para nós. No momento de julgar alguém, como poderás julgar esse alguém de todo, se não conheces tudo? Terá cometido um crime estarrecendo a multidão. Suponhamos que um homem desequilibrado haja posto uma bomba em certa casa, no intuito de destruir-lhe os moradores. Entretanto, por trás dele, estão aqueles que fabricaram o engenho mortífero, os que conservaram para utilização em momento oportuno, os outros que lhe identificaram o perigo aprovando-lhe a existência, e aqueles outros ainda que, indiferentes, lhe acompanharam o fogo no estopim, sem a mínima disposição de apagá-lo. De que maneira medirias o remorso do espírito de um homem assassinado, na hipótese desse mesmo assassinado haver provocado o seu contentor até que o antagonista lhe furtasse o corpo num instante de insanidade? E como observarias o pesar do semelhante, às vezes ilhado no fundo de uma penitenciária, na posição de um vivo morto, quando o imaginado morto permanece vivo?
E com que metro verificarias o sofrimento de um e de outro? Bom, antes de nós começarmos aqui a analisar o restante da mensagem de Emmanuel, ele traz para nós aqui 3 situações bastante interessantes, né? Porque no momento da condenação é muito natural, e isso é quase instintivo para nós, condenarmos os atos alheios, né? Para sempre tentar fazer com que o mundo se transforme dentro daquele padrão que nós estabelecemos individualmente. Isso significa que cada pessoa teria o seu próprio mundo. O meu mundo permitiria tal coisa, mas não permitiria outra coisa. Então a gente vai procurando encontrar sempre aquelas ideias que são contrárias às nossas opiniões, né? Então nós temos ali o nosso próprio padrão de valores, e quem então infringe esse padrão acaba então sendo condenado. E aqui Emmanuel mostra para nós que no momento do julgamento há muitos elementos que nós não compreendemos. Então alguém, por exemplo, que traz ali, que comete um determinado crime, ele traz as suas tendências, ele tem as influências, tem ali uma série de elementos que vão sendo agregados na sua trajetória para fazer com que ele chegue naquele ponto. E aqui então, quando ele coloca, no momento de julgar alguém, como poderás julgar esse alguém de todo, se não conheces tudo? Primeiro, não é o fato de nós julgarmos alguém, né, porque Jesus já trouxe para nós no seu Evangelho, né, você olhar o cisco no olho do outro e você não perceber a trave, né, no seu próprio olho. Então começa por aí a incapacidade que nós temos de julgar, e até mesmo, né, aquele que nunca cometeu pecado que atire a primeira pedra. São várias passagens do Evangelho que chamam a nossa atenção com relação a essa questão do julgamento. E muito mais do que isso, né, ainda que fosse possível, ainda que nós tivéssemos condições de fazer um julgamento, como nós poderíamos fazer um julgamento sem conhecermos a realidade no seu todo? Aqui então, quando Emmanuel traz para nós esses 3 casos, né, um homem desequilibrado que quer destruir uma casa com uma bomba. Então nós teremos ali todo o processo que vai ser ali então que vai então ser construído, que vai ser desenvolvido para que aquela bomba então atinja ali o seu objetivo. Então há aquele que fabrica, há aquele que guarda, há aquele que conhece, há aquele que acompanha. Então nós teremos ali, na verdade, não um que cometeu o erro, mas um conjunto de indivíduos que acabaram cometendo esse erro, participando desse mesmo erro. Depois ele coloca também aqui, como é que nós podemos condenar alguém que praticou um assassinato na hipótese, né, do assassinato ter provocado aquilo tudo. Então nós fazemos aquele julgamento superficial, dizendo que ele cometeu um crime, sem conhecermos as circunstâncias em que aquele crime aconteceu. Então nesse caso nós percebemos, bom, se aquela pessoa não tivesse dito tal coisa, não tivesse feito tal coisa, aquele crime provavelmente não teria acontecido. Então nós vemos, né, porque é muito interessante a gente ver isso que na televisão geralmente passa. Alguém que numa situação de crime acaba desencarnando, né, numa situação acaba sendo ali assassinado. Então a televisão mostra, né, que não, ele era um trabalhador porque ele tinha ali todo o futuro pela frente, porque ele tinha família e tudo mais, e o outro foi aquele que cometeu o crime. Mas muitas vezes nós temos ali sim o crime que vem através, né, do desequilíbrio, como é chamado, como Emmanuel coloca para nós. Bom dia, Andréia, bom dia, Chaconete. Que ele coloca aqui, né, o homem desequilibrado que comete um crime. Então aquele que cometeu um crime é um homem desequilibrado. Muito bem, ele se tornou desequilibrado por circunstâncias. Mas muitas vezes aquele crime acaba acontecendo por participação de um e de outro. Muitas vezes numa discussão de trânsito nós vemos isso, né? Fulano bateu o carro do outro e de repente ele estava armado e o crime aconteceu. Mas como as coisas aconteceram de fato? Né? Só para isso, na verdade, nós não estamos absolvendo ou condenando ninguém, só mostrando que o desenrolar de uma situação em que nós condenamos tem ali muitas variáveis que nós não conhecemos. Muitas vezes aquele que cometeu o crime acaba sendo preso aqui no mundo físico e aquele que foi assassinado no mundo espiritual acaba sofrendo muito mais porque ele foi o responsável. O outro era impulsivo,
O outro não tinha uma estrutura moral, mas a provocação veio daquele que é colocado como inocente. Então mostra para nós ali que nós não conhecemos todas as circunstâncias. É por isso que muitas vezes nós vemos também aqui no nosso mundo físico alguém que tem ali uma vida de equívocos e tudo mais, nós julgamos o ato que aparece para nós, mas desconhecemos a trajetória do espírito. Ele é um espírito que vem ali, encarnação após encarnação, passando por experiências que são necessárias para o seu aprimoramento, e esse erro que hoje ele comete faz parte exatamente dessa trajetória evolutiva. No passado ele cometia erros mais graves, depois ele vai diminuindo, e a tendência é sempre ele se tornar aquele espírito em processo de ascensão. Mas nós interrompemos então, né, essa ideia de progresso que ele vai vivenciando para fixarmos naquele ponto em que nós observamos e nos vemos ali na condição de fazermos um julgamento. E depois aqui embaixo no final, ele coloca também, né? E como observarias o pesar do semelhante, às vezes ilhado no fundo de uma penitenciária, na posição de um vivo morto, quando o imaginado morto permanece vivo? Aqui é interessante também, né? Porque aquele que comete o assassinato, ele é condenado porque ele matou alguém. Só que na verdade ninguém morreu, porque ele continua vivo. Ele simplesmente mudou de plano, mas na nossa visão da nossa sociedade, nós condenamos de acordo com a nossa visão. E aí tem aquela ideia muito interessante quando a gente fala sobre, por exemplo, pena de morte. Ele cometeu um crime matando alguém e para poder fazer com que ele seja punido, nós matamos também. Na verdade, todos continuam vivos. Então a nossa visão de justiça é uma visão ainda muito limitada, muito mais passional do que racional, né? A Angelina colocou, né, para uma mãe e seu filho, né, e um ser amado. Não entendi esse trechinho, Angelina, reescreve para mim, por gentileza. Aqui, deixa eu só ver o que você colocou. Mesmo sendo assassino, sim, é verdade, né? Porque o que a gente vai observar, né, é que o filho tem livre-arbítrio, o filho traz as suas tendências, né, mas a mãe sempre vai ver aquele indivíduo como sendo seu filho, aquela criança que errou. Né, sempre será aquela criança que errou, aquela criança que se desviou, aquela criança que está sofrendo. Né, então, de fato, para uma mãe, o assassino é sempre um filho, mas nós vemos como assassino. Depois aqui, então, ele continua para nós. Com que pancadas ou palavras agressivas conseguirias punir, durante algumas horas, a criatura menos feliz que já carrega em si o tormento da culpa, a feição de suplício que lhe atenasa o coração noite e dia? Ante a queda moral de alguém, é mais razoável entrarmos para logo no assunto na condição de partícipes dela, antes que nos alcemos à indébita função de censores. Então aqui é um comentário bastante interessante de Emmanuel, quando ele coloca para nós, né, quando alguém tem uma queda moral, é muito mais fácil que nós também caiamos moralmente quando nós nos envolvemos fazendo apontamentos, fazendo julgamento, do que tenhamos a condição de sermos censores, tenhamos valores suficientes para podermos ali condenar a ação do outro. Então, sempre teremos, por isso que Jesus coloca, né, quem nunca cometeu um pecado, que atire a primeira pedra, mostrando exatamente isso, né, o nível em que nós nos encontramos, em que todos nós nos encontramos na condição de pecadores, segundo aquela expressão, segundo a ideia bíblica que chega para nós. Então todos nós estamos muito mais como indivíduos que caem moralmente com muita frequência do que temos valores para poder manter ali uma opinião, né, ou uma capacidade de julgamento. Não precisaríamos tanto de justiça se não praticássemos a injustiça, e nem tanto da medicina se não tivéssemos doença. Aqui é algo que eu sempre comento com vocês, né? A nossa legislação terrena, né, ou os diversos segmentos da nossa legislação terrena,
Essas leis existem muito mais para evitar que nós cometamos injustiça do que para direcionar realmente as nossas ações. Então hoje nós temos, né, código disso, código daquilo. Algumas dessas leis servem muito mais para normatizar as nossas ações, como por exemplo, né, você tem ali um código civil, né, em que você precisa regulamentar a propriedade, regulamentar as relações. Então, sim, mas nós temos um código penal que mostra para nós ali, aponta para nós quais são os crimes que nós cometemos. Aí a gente vai pensando, mas em mundos mais elevados, existe um código penal? Porque para você ter um código penal significa que você tem aqueles que infringem a lei. Por isso que coloca para nós, não precisaríamos tanto de justiça se não praticássemos a injustiça. E da mesma forma ele faz aqui um outro comentário, que não precisaríamos tanto da medicina se não tivéssemos doença. E o próprio Emmanuel já coloca para nós que não existem doenças, mas existem doentes. Nos mundos mais elevados, os espíritos precisam de médicos, simplesmente já não têm corpo material. E eles têm ali a capacidade de se manter equilibrados, né, mentalmente, nos seus valores e tudo mais, para manter essa saúde. Né? A saúde mental reflete no seu corpo perispiritual. E ainda que nós tivéssemos um mundo com características materiais, né, de reencarnação, de corpos físicos, os indivíduos estando equilibrados mentalmente, teriam a medicina apenas para poder ali cuidar dos traumas que eventualmente acontecessem, né, com ferimentos, com quedas, mas não simplesmente com doenças que são somatizadas, mostrando exatamente o desequilíbrio mental daquela sociedade. Mas a nossa medicina existe para isso exatamente, porque nós ainda somos muito doentes. E ele continua: necessitaríamos, porventura, na Terra, de tantas e tão multiplicadas lições em torno do bem, se o mal não nos armasse riscos, quase que em todas as direções do planeta? Então nós precisamos dessas lições do bem, para poder chamar a nossa atenção, exatamente pelo predomínio que nós trazemos ainda, né, do mal, e esse mal no sentido de ignorância, naturalmente. No momento de julgar, peçamos a inspiração da providência divina para os magistrados que as circunstâncias vestiram com a toga, a fim de que acertem nas suas decisões em louvor do equilíbrio geral, porquanto é tão delicado o encargo do juiz chamado a interferir no corpo da ordem social, quão difícil é a tarefa do cirurgião convocado a interferir no corpo físico. E quanto a nós outros, os que não somos trazidos às sentenças de lei, já que não nos achamos compromissados para isso, usemos a sobriedade e a compaixão em todos os nossos processos de vivência pessoal do cotidiano, conscientes quanto devemos estar de que os justos são as âncoras dos injustos e de que os bons constituem a esperança para todos aqueles que a maldade ensandece. No momento de julgar, ainda que te coloquem no último banco, entre os últimos réus, o mesmo que se te negue o direito, e mesmo que se te negue o direito de defender a própria consciência edificada e tranquila, a ninguém condenes, nem mesmo a aqueles que porventura te condenem. Usa sempre a misericórdia e acertarás. Né? Então aqui, o que Emmanuel traz para nós de lição é sempre ali a indulgência. Né? A virtude da indulgência é aquela capacidade que nós temos de ver no outro um ser que pode falir, que pode falhar. E, portanto, ele é passível de errar. Quando nós olhamos para o outro imaginando a perfeição e exigimos dele uma perfeição que ele não tem, quando ele erra, nós tendemos a condená-lo pelo erro que ele praticou. E aí, então, quando nós percebemos que nós trazemos essas mesmas fraquezas, nós trazemos essas mesmas tendências, as mesmas imperfeições, nós vemos no outro também ali a condição de errante que ele é. E mais do que isso, né, nós chegamos até a ver isso ontem,
no nosso estudo do Sexo e Destino com André Luiz, quando então André Luiz observava Nemésio, aquele personagem, né, aquela personagem que se encontrava ali diante de uma falha moral, um homem que era casado, que estava tendo uma relação extraconjugal e a esposa desencarnando, e aí então diante de Neves, que era o pai, né, vendo ali toda a indignação dele, André Luiz se pergunta, e se eu estivesse na posição dele? Tendo ali uma esposa que estava ali já numa condição de uma paciente terminal para desencarnar, e ele ali desejando, né, vivenciar todas as experiências, né, das alegrias, das sensações do mundo físico. Se ele tivesse naquela condição, será que ele não faria a mesma coisa? Eu me lembro que numa conversa que eu tive com uma amiga, bom dia, abraço, ela falava sobre um conhecido dela que trabalhava na alfândega de um aeroporto aqui de São Paulo. E aí comentava, né, que trabalhar numa alfândega é algo muito tentador, porque às vezes você vê ali produtos que são apreendidos que alguns funcionários desviam. E aí então a gente comentava, olha, graças a Deus que a gente não trabalha num local como aquele. Porque de fora a gente pode dizer, isso tudo é errado. Você fazer aquilo é um crime, e as pessoas que fazem devem cometer um crime. Mas no momento em que você está naquela posição, em que você sofre a tentação de ver aquelas facilidades, aí então as coisas se modificam. Então vem aquela ideia, né, de nunca diga nunca, porque se você muda de posição, você pode cometer os mesmos erros. Então a gente vê aquela pessoa que comete um crime, que tem ali a sua trajetória marcada por traumas, por abandonos, por agressões morais principalmente, num ambiente familiar tumultuado. E se nós tivéssemos nascido naquele mesmo local? Será que nós manteríamos essa serenidade de bom samaritano que nós acreditamos ter diante de uma situação tão dolorosa, numa trajetória tão complicada, tão problemática? Dá aqui na área de texto, pessoal, para a Angelina se orientar, por favor. Então, por isso que é colocado para nós, obrigado. Por isso que é colocado para nós, aqui Emmanuel coloca no último, né? Usa sempre a misericórdia e acertarás. E é isso que eu comento com vocês, né? Isso eu posso até trazer para vocês um testemunho pessoal. Já um bom tempo, não me lembro exatamente por que experiência, mas eu via na televisão a reportagem, né, que mostrava ali jovens que foram condenados, foram presos, na verdade, por um crime que eles cometeram, um assalto a banco, alguma coisa assim. E a gente via, né, jovens assim bem aparentados, fisicamente saudáveis e tudo mais, simplesmente jogando uma encarnação inteira fora por terem cometido aquele crime. Ou seja, você poderia, naquele vigor dos seus 20 e poucos anos, né, com toda a saúde física, com todas as condições intelectuais para você fazer ali, ter um caminho produtivo, e de repente ele escolheu um caminho do crime. Naquele momento ele foi preso e a sua vida fica marcada agora, né, porque ele vai ser preso, ele vai ser então condenado, vai ficar encarcerado. Quando ele sair daquela condenação, se ele sair, ele vai sair marginalizado. Ou seja, a sua reencarnação foi totalmente comprometida pelo fato dele ter cometido aquele crime. Mas diante daquilo, né, geralmente a gente pensava, né, eu espero que ele fique preso para sempre. E a visão que eu tinha era exatamente essa, né, de perceber, eu falei, poxa vida, é um jovem que tinha tantas oportunidades e ele jogou fora tudo isso. E aí depois desse jogar fora a gente pensa, mas espera aí, vamos conhecer um pouco, ou tentar imaginar um pouco, de qual foi o caminho que esse jovem percorreu. Quem era a sua família, ou qual era o ambiente onde ele se encontrava, quais eram as dificuldades que ele mesmo apresentava nos seus valores, nas suas experiências anteriores, e se eu estivesse na mesma condição? Será que eu poderia dizer que não, mesmo que eu tivesse ali envolvido com traficantes, mesmo que eu tivesse sido abandonado pelos meus pais, que eu sofresse agressão dentro de casa, eu manteria a serenidade como bom espírita que eu sou hoje? Será que eu teria condições de fazer isso? Então essa visão de essa misericórdia que Emmanuel traz para nós é exatamente isso. Antes de qualquer julgamento, pensemos sempre naquilo tudo que aquele espírito vivenciou. E aí então eu já comentei com vocês também numa outra situação, que também me chamou muita atenção, que eu já falei para vocês que
Eu nem me lembro que filme que é, nem me lembro a história que era, mas eu me lembro daquela cena, que era ali um sargento do exército americano no Vietnã, e ele estava ali com a esposa e com a filha, e a filha foi assassinada. E aí então ele, diante de todo aquele transtorno, ele recorre então a um religioso da região, que tinha aquela visão reencarnacionista, porque estava meio ligado ao budismo, né, alguma religião dessa mesma linha. E aí então a orientação foi, né, a sua filha foi bem acolhida, mas aquele jovem que cometeu aquele crime, ele se lançou num abismo de sofrimento muito grande, e ele vai precisar de ajuda para sair de lá. Então é aí que nós vamos perceber que todos nós, como filhos de Deus, todos nós como espíritos em trajetória evolutiva, nós tivemos a nossa história. Hoje nós podemos não ter cometido nenhum crime, mas no passado, qual foi a nossa história passada? Quais foram as circunstâncias em que nós fomos inseridos em encarnações anteriores, em que nós tivemos ali a violência como o argumento mais poderoso e mais intenso dentro de nós, para hoje nós estarmos nessa condição. Então, se hoje nós não cometemos crimes, certamente no nosso histórico evolutivo, nós cometemos crimes no passado. Aqueles que cometem crime hoje terão oportunidade de, no futuro também, se apresentarem de um modo mais equilibrado ou menos desequilibrado do que se apresentam hoje. Então a gente vai sempre observar esse fluxo constante de idas e vindas para todos nós, com oportunidades diversas. Se hoje nós temos uma experiência difícil, no futuro nós teremos outras oportunidades para crescermos cada vez mais. Então sempre que nós olharmos na nossa vida pessoal, nós olharmos no ambiente da nossa sociedade, vemos aquilo que acontece na televisão, por exemplo, grandes crimes que acontecem, vemos terroristas, vemos ali assassinos, vemos ali estupradores, aqueles indivíduos que cometem aqueles crimes mais escabrosos. Hoje eles estão cometendo esses crimes. No futuro eles terão oportunidade de olhar para trás e fazer uma revista da sua própria história e depois se apresentarem de novo. Então não condenemos o momento das pessoas. Condenemos o erro, não aquele que comete o erro. Porque aquele que comete o erro terá a oportunidade de acertar. Então condenemos o erro, e esse erro, quando ele é condenado, a gente trabalha para evitar que ele volte a acontecer. Deixa eu ver aqui. Brasil, não vi aqui, não entendi o que você escreveu. Por gente não necessitada, né? Pois são tendências, né, Brasil? É a violência que existe dentro do indivíduo ainda. Mas a gente lembra assim que o fato de nós olharmos para alguém com misericórdia, conforme Emmanuel traz para nós, não o isenta de prestar contas para a sociedade. Né? Porque a nossa sociedade ela traz ali leis que regem as nossas relações. Se você comete uma infração dentro daqueles códigos que foram estabelecidos pela própria sociedade, aquela pessoa terá que responder por isso, mas não cabe a nós, individualmente, fazer a condenação, porque nós também já cometemos erros e nós também já, cada vez mais, nós temos que aproveitar essa oportunidade, não nos prendermos a essa faixa vibratória inferior, apontando aquele que cometeu o erro, julgando, condenando, porque nós não temos condições disso. Aí eu me lembro, né, eu vejo imagens de pessoas, quando a gente pensa assim, olha, se você for, por exemplo, um policial, seja um policial que tenha compaixão. Conduza aquela pessoa que cometeu o crime com respeito, porque o respeito que você demonstra por ele, esse respeito pertence a você, é um valor que você desenvolveu. Se você é aquele policial truculento e você se acha no direito de fazer justiça com as suas próprias mãos, você não está olhando para as suas próprias imperfeições. Então conduza aquele preso com respeito até o banco dos réus, onde ele vai ser julgado, para que as leis e os magistrados apliquem a justiça, e até mesmo, né, Emmanuel fala para nós aqui, ele diz assim nesse trecho, no momento de julgar, peçamos a inspiração da providência divina para os magistrados que as circunstâncias vestiram com a toga,
a fim de que acertem nas suas decisões em louvor do equilíbrio geral, porquanto é tão delicado o encargo do juiz chamado a interferir no corpo da ordem social, quão difícil é a tarefa do cirurgião convocado a interferir no corpo físico. Por isso nós vamos perceber então que a justiça tem seu código. Nós temos ali na justiça, nós temos os magistrados, aqueles que interpretam a lei. Que façamos então as nossas preces, né, que voltemos então os nossos pensamentos para a inspiração divina, para que esses magistrados tomem a decisão correta em nome do bem da comunidade, não para fazer justiça com as próprias mãos e não para poder trazer para nós o sentimento de vingança. Então aquele que cometeu o crime, ele vai ter que responder por aquilo que ele fez perante a justiça e perante a sua própria consciência, que será ali, né, iluminada pela justiça divina. Não cabe a nós, porque eu, quando condeno, na verdade não é a minha condenação que vai fazer a diferença, mas é o meu ato que vai pesar na minha consciência. Em que aquela posição em que me encontrava de fazer parte daquela cadeia de justiça, daquele círculo de justiça, eu agi como um vingador. E agindo como um vingador, eu não vejo as minhas próprias imperfeições, porque só o fato de eu agir como um vingador já mostra que eu sou imperfeito. Então, ao olharmos para a nossa sociedade, vermos tudo o que acontece, por mais escabroso que seja o crime, não cabe a nós fazer qualquer condenação. Então, fazer ali, né, o que a gente sempre coloca como algo desafiador, você fazer uma prece para alguém que cometeu um crime. Mostra, por exemplo, né, aquela pessoa cometeu tal crime, a gente vê pais cometendo crimes contra filhos, filhos cometendo crimes contra pais, crianças cometendo crime contra crianças, e assim a gente vê situações das mais variadas. Será que nós temos coragem de fazer uma prece por aquele que erra? Nós tivemos oportunidade aqui, inclusive, no nosso trabalho, de termos, né, um companheiro que falava exatamente isso, né, que ele tinha sido, né, alguém que cometeu um crime durante a sua encarnação e que agora ele estava num processo de reabilitação. Isso foi lá no começo, quando nós começamos a receber as primeiras participações, né, dos amigos do plano espiritual. E ele falava exatamente isso, né, que ele precisava muito de prece para poder ser ajudado, para poder ali retomar o seu caminho evolutivo e tudo mais, e não de ser condenado, porque a condenação já vinha da própria consciência dele. Então a nossa relação com a justiça é algo muito difícil. Eu me lembro de um programa que era a TV Mundo Maior, né? A TV Mundo Maior aqui em São Paulo, que ela pertence ao Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. E era um programa de entrevistas, né? Então tinha ali o entrevistador, vários convidados iam trazer, e eu me recordo que era um advogado que estava ali participando para falar, né? Um advogado que era espírita, naturalmente, e ele então ia falar sobre a questão da posição do advogado diante dos criminosos, ou diante daqueles que cometem crimes e tudo mais. E aí então foi perguntado para ele, né? Como um advogado pode ser advogado de um criminoso para defender aquele criminoso? E a resposta dele foi muito lúcida, muito interessante. Isso já faz muito tempo e também já me marcou bastante a resposta. Ele disse assim: o papel do advogado é defender os direitos do preso. Se ele cometeu um crime e no julgamento ele foi condenado a 20 anos de prisão, se ele ficar 20 anos e um dia, a sociedade está sendo injusta com ele. Porque ele foi condenado durante 20 anos, então ele tem que cumprir 20 anos de prisão. Aquele um dia a mais que a sociedade colocou, que ele está sofrendo agora, é uma injustiça que a sociedade está impondo. Então, na nossa visão, é uma coisa meio complicada, porque nós temos aquele sentimento passional de querer fazer com que aquele que cometa o crime sofra indefinidamente. Mas a nossa legislação tem ali, de acordo com os nossos valores, tem ali os seus códigos, tem ali os seus limites, tem as suas determinações. E os advogados têm esse papel de fazer com que a justiça seja aplicada. Aquele advogado que percebe o crime do seu cliente, vê que ele cometeu o crime, mas vai defender os direitos dele
de ser julgado adequadamente, porque como Emmanuel colocou, aquele, por exemplo, que nós vimos no assassinato que foi colocado aqui no texto, né, que nós vemos o assassino, mas nós não pensamos na provocação daquele que foi assassinado, por exemplo, nessa circunstância que ele trouxe. O advogado, ele vai então procurar analisar todas as circunstâncias para saber por que aquele indivíduo foi levado a cometer aquele crime. Será que ele deliberadamente, ele maldosamente quis simplesmente cometer aquele ato? Se esse for o caso, ele vai responder por isso. Mas quais são as circunstâncias que eventualmente vêm como atenuantes do crime que ele cometeu? Poxa, a gente estava numa festa, o indivíduo me provocou, o indivíduo me agrediu, eu fui bater nele, ele acabou desencarnando, eu virei assassino. Mas eu estava quieto, foi ele que me provocou. Então a gente vai vendo que essa questão de vermos um ato criminoso nos seus mais variados aspectos é exatamente essa justiça justa, e nesse caso a gente, me perdoa a redundância, né? Essa justiça justa só pode ser aplicada quando os homens também forem justos. E para que eles sejam justos é preciso que eles tenham valores bem desenvolvidos dentro de si. Porque do contrário, a gente vai armar fogueiras em praças públicas para queimar aqueles porque nós temos antipatia. E hoje nós estamos vivendo uma fase muito importante da nossa sociedade, que é essa ideia da diversidade, da inclusão. Quando nós vemos pessoas, por exemplo, por causa do seu gênero, da sua opção, né, da vivência do gênero que ela deseja, de acordo com os seus sentimentos, com os seus valores, nós condenamos pelo preconceito e vemos pessoas sendo espancadas na rua, pessoas sendo mortas por causa de um preconceito. Porque nós não vemos a pessoa, nós não vemos o indivíduo, nós vemos a opção que ele tem, que acaba violando a minha ideia do mundo perfeito, porque eu tenho o meu mundo perfeito. E aquele que não se comporta de acordo com essa missão, eu então condeno e executo muitas vezes. Então hoje essa ideia da inclusão, nós temos visto muito isso na Olimpíada, temos visto isso em muitos movimentos, né, em que fala sobre questões étnicas, questões de gênero, questões sociais. Tudo isso vem para nós como grandes provocações. E provocam os nossos valores, porque eu tenho as minhas ideias, mais uma vez, do meu mundo perfeito, e essas novas situações que vão surgindo não se encaixam no meu mundo perfeito. Mas aí a gente vai perceber então que, nesse caso, o problema não é daqueles que vão alcançar, tentam viver sua felicidade do seu próprio jeito, mas o problema é meu que não aceito. Então eu percebo que a minha imperfeição é que provoca essa barreira. Então essa nossa ideia de justiça, ela tem muito ainda que se transformar, tem muito ainda que evoluir, porque nós pensamos em justiça de acordo com essa ideia da nossa egolatria, em que o mundo tem que ser de acordo com os meus padrões, e não simplesmente ver o mundo por aquilo que ele é. E é aí que nós entramos então com os ensinamentos do Evangelho, em que fala para nós, ame teu próximo como a ti mesmo. E não por aquilo que seu próximo gosta de fazer, aquilo que seu próximo, o modo como seu próximo vive. Apenas ame-o. E deixe ele ser feliz do jeito que ele quer ser. Assim como você deseja ser feliz do jeito que você quer ser. Então a gente vê, em questões simples das nossas relações sociais, nós vemos essa questão da justiça, o quanto ela ainda tem que evoluir. Não apenas a justiça institucional, mas o nosso sentimento de justiça. A Girino colocou, né, o algoz é merecedor mais de oração do que da vítima. No exemplo que você falou, exatamente naquela ideia do filme que comentei com vocês. Mas não é fácil. Não é fácil porque nós estamos o tempo todo sendo provocados, né? E essa nossa indignação, porque nós percebemos nessa questão da sociedade se dividindo cada vez mais, trazendo aquela ideia da polarização. Dois polos, né? O polo que acredita de um lado e o outro polo que acredita no outro lado, e nós não vemos nem possibilidade intermediária. E como nós nos dividimos em aqueles que gostam de uma coisa e aqueles que gostam de outro jeito, faz com que nós sejamos intolerantes, com que nós nos tornemos indignados com muita facilidade. E para isso, então, a gente deixa de usar a razão e a gente usa a emoção. E a nossa emoção, desequilibrada como ela se encontra, faz com que nós tomemos decisões precipitadas sem pensarmos exatamente nesses sentimentos mais profundos, que ama teu próximo como a ti mesmo.
para que a gente possa amar o próximo como a nós mesmos, nós precisamos primeiro nos amar e entender o que é o amor. Enquanto nós não tivermos essa compreensão, nós seremos movidos pelos instintos. E os nossos instintos são muito impulsivos. Por isso nós simplesmente nos precipitamos e queremos transformar as coisas na força. Então aqui essa primeira ideia que Emmanuel traz para nós nesse texto. No momento de julgar. Por isso, mais uma vez, né? No momento de julgar alguém, como poderás julgar esse alguém de todo, se não conheces tudo? Terá cometido um crime, estarrecendo a multidão. Né? E aqui depois, então, ele trouxe para nós todo o exemplo. A segunda parte, bom dia, professor. A segunda parte agora, o irmão Saulo, né, Herculano Pires, traz para nós aqui, né, o túnel mediúnico. Então ele traz aqui agora, geralmente o Herculano Pires, ele faz um comentário sobre as mensagens que chegam. Aqui ele acaba desviando um pouquinho do tema, mas vale a pena para nós aqui termos uma visão a respeito do canal mediúnico que vai se abrindo agora, permitindo essa comunicação com o plano espiritual. Ele diz assim, então: na hora em que a descoberta da antimatéria pela física levanta a hipótese dos universos duplos cientificamente elaborada, a imagem do túnel mediúnico reveste-se de maior expressão. Né? Então a gente tem falado muito, né, sobre a teoria das cordas, universos paralelos, né? São várias ideias, né, várias teorias que vão surgindo a respeito das diversas dimensões em que o mundo em que o universo se encontra dividido. Né? Então, Herculano Pires, em 1970, falava sobre isso, que já era uma ideia da época. Hoje, naturalmente, essa ideia já evoluiu, são 50 anos depois desse momento, mas ele lembrava aqui, né, que enquanto a física clássica, a instituição ciência, digamos assim, fala sobre o universo dividido em dimensões, a mediunidade, o túnel mediúnico já mostra para nós essa divisão. Enquanto a física traz a hipótese, a doutrina espírita mostra para nós a realidade. A dimensão física e a dimensão espiritual. E o túnel mediúnico, como ele chama, e foi o título desse texto, é exatamente o canal de comunicação entre essas duas dimensões. E ele diz assim para nós: essa imagem é também uma elaboração científica, e por sinal do eminente físico inglês Sir Oliver Lodge, que sustentou o seguinte: vivemos num mundo só, num verdadeiro universo, mas que deve ser compreendido como universo dividido em duas partes. De um lado fica a planície dos homens, e do outro o planalto dos espíritos. Dividindo as duas regiões, ergue-se a montanha desconhecida. Né? Então, nós temos a planície, que é aquela estrutura geográfica mais baixa, onde os homens vivem, né? E nós temos o planalto, aquela estrutura mais alta, onde os espíritos vivem. E entre a planície aqui embaixo e o planalto lá em cima, nós temos uma grande montanha dividindo tudo isso. E essa montanha nós podemos dizer simplesmente que é o processo de morte, ligando um e outro. A curiosidade humana é imensa, e desde todos os tempos os homens vêm cavando e perfurando a base da montanha, no anseio de ver o que existe do outro lado. Pouco a pouco um túnel foi sendo aberto. E de súbito os homens começaram a ouvir pancadas surdas, que vinham ao seu encontro. Aqui é interessante essa analogia, já que os primeiros fenômenos que chamavam a atenção dos homens foi exatamente através das pancadas. Né? E enquanto os homens faziam ali, cavavam para tentar entender o que existe além da morte, e todas as religiões trazem essa proposta de tentar entender o que acontece depois que nós morremos. Para onde nós vamos? A ciência, pelo seu lado, também. Será que existe algo além da matéria?
Então, enquanto os homens vão cavando esse túnel para tentar descobrir o que existe do outro lado da montanha, ele começou a ouvir também pancadas que vinham em sua direção enquanto ele cavava esse túnel. O que eram essas pancadas? É bem interessante essa analogia que ele faz, né? Então ele foi colocando para nós assim: e de súbito os homens começaram a ouvir pancadas surdas que vinham ao seu encontro. São os moradores do Planalto que, impelidos pela mesma curiosidade, perfuram também o seu túnel. Dia a dia as pancadas se tornam mais audíveis de lado a lado. As duas equipes se aproximam e chegamos no momento em que a abertura do túnel se torna iminente. Essa imagem encontra o referendo atual da hipótese físico-astronômica dos universos duplos. Isaac Asimov, em seu livro Universo, considerando que as partículas de antimatéria produzidas em laboratório explodem-se ao encontrar-se com partículas correspondentes de matéria, numa explosão dupla, em que as duas se desintegram, propõe a existência de um elemento intermediário, que ao mesmo tempo separa a liga dos dois universos. Separa e liga os dois universos. Esse elemento corresponde à teoria do fluido universal no Espiritismo, tendo as mesmas características genéticas, dinâmicas e funcionais desse fluido. Por outro lado, essas características são as mesmas do perispírito, elemento procedente do fluido universal e que serve de ligação entre o espírito e o corpo, na constituição psicossomática do homem. A gente lembra que essa constituição psicossomática, André Luiz usou bastante essa expressão quando nós estudamos, no Mecanismos da Mediunidade, que o psicossoma é o corpo perispiritual. Né? E é graças a esse elemento intermediário que ocorrem os fenômenos mediúnicos, permitindo a comunicação dos espíritos através de pessoas especialmente sensíveis, como no caso de Francisco Cândido Xavier. O túnel mediúnico se abre assim pelo duplo esforço dos médiuns e dos espíritos, no anseio recíproco de vencerem a morte e a separação para atingirem a era cósmica da comunicação transespacial e transtemporal. Aqui também uma expressão que eu gostei bastante: o duplo esforço dos médiuns e dos espíritos. Então os médiuns inicialmente se colocando à disposição, se preparando para poder estabelecer essa comunicação, e por outro lado os próprios espíritos também tentando fazer, ou se esforçando para fazer, com que essa comunicação se torne compreensível. Porque se no passado as comunicações vinham muito mais para causar impressões nos encarnados, hoje elas fazem parte de um processo inteligente, em que os espíritos se dedicam não apenas em dizer que estão vivos, mas para realmente conversar com os homens. E o próprio processo que Allan Kardec vivenciou, quando então, elaborando as bases da doutrina espírita, em que se estudava as mesas que se movimentavam, as pancadas, a tipologia, a sematologia e outros processos, começaram então, depois de tudo isso, chamaram a atenção, estabeleceram o contato, e aí então começaram a dizer quem nós somos, de onde nós viemos e por que estamos aqui. Então nós vemos que isso tudo foi parte de um processo em que aquilo que Kardec vivenciou representa praticamente aquilo que a própria história da humanidade vivenciou nessa relação com o mundo espiritual. E ele continua aqui para finalizar. Nesse irrefreável e surdo processo que se desenvolve nas profundezas do próprio homem, a revelia de sua cultura sensorial e, portanto, exterior, os espíritos se mostram mais interessados no desenvolvimento moral da humanidade terrena. Então aqui ele coloca, que os espíritos então começaram a revelia da cultura sensorial do homem. Essa cultura sensorial a que ele se refere é aquela cultura que diz respeito às nossas percepções, aos nossos sentidos. Então eu vejo, eu ouço, eu sinto,
E baseado nisso, então, nós criamos a nossa cultura. Através das artes, através da literatura, através de tudo aquilo que estabelece a nossa cultura, o nosso modo de viver. Tudo isso diz respeito às percepções que nós temos do ambiente e das nossas relações. Só que agora nós estamos indo além. Porque além dos sentidos naturais que nós temos, os sentidos físicos, esse sexto sentido, que é essa percepção do mundo espiritual, vem abrir para nós um novo campo cultural. Porque lembrando sempre, quando a gente fala em cultura, nós falamos em tudo aquilo que diz respeito àquilo que somos. Então, se eu vivo numa sociedade, por exemplo, que gosta de música, uma sociedade que tem ali o seu modo de se relacionar, o modo de se entreter, o modo de desenvolver o seu intelecto, tudo isso nós percebemos que nós criamos uma estrutura de acordo com o nosso modo de viver hoje, aqui como seres encarnados. Imaginemos que nós vivêssemos, por exemplo, numa ilha. E que nós, habitantes dessa ilha, nunca tivéssemos contato com ninguém de fora. Nós vamos perceber que a nossa cultura vai ser fechada dentro daquele círculo que nós vivemos. Isso, inclusive, causou um grande espanto, por exemplo, quando nós estivemos aqui na descoberta, na chegada dos portugueses ao Brasil, aqui no continente sul-americano, que não tinha nome nem de Brasil e nem de continente sul-americano, eram simplesmente terras. Quando eles chegavam aqui, eles encontraram habitantes que já tinham a sua própria cultura, o seu modo de se relacionar, suas crenças, suas festas, as suas tradições, o seu folclore. E aí depois, com a chegada desses estrangeiros, começamos então a misturar as coisas, agregar, transformar, muitas vezes até violentar as crenças daqueles, a cultura daqueles que já estavam aqui. Então toda a nossa cultura, que aqui Herculano Pires comenta, trata exatamente disso. Quando nós criamos a nossa cultura, significa que depois que você morre, você vai para algum lugar. Agora que nós temos esse túnel mediúnico conectando essas dimensões, a nossa cultura começa a sofrer essa influência. Eu já não penso mais que quando eu morro eu desapareço, ou quando eu morro eu vou para o céu ou inferno. Mas eu começo a entender que depois que morre-se, você segue a existência agora num novo plano. Nós agregamos um novo valor para a nossa cultura, que ela já não é mais exterior, ela passa agora a ser interiorizada. E ele termina assim: nesse irrefreável e surdo processo que se desenvolve nas profundezas do próprio homem, a revelia de sua cultura sensorial e, portanto, exterior, os espíritos se mostram mais interessados no desenvolvimento moral da humanidade, porque agora passam a interferir de um modo mais direto no nosso modo de viver, apontando agora exatamente o nosso destino, que é a nossa evolução moral. Isso porque a evolução intelectual do homem já o capacita para a integração na humanidade cósmica, que povoa os universos duplos pelo infinito. Aqui também o Herculano Pires foi muito feliz nessa colocação, né? A evolução intelectual dos homens, percebamos que os espíritos começaram a se manifestar de um modo muito mais intenso depois que nós tivemos ali o período do iluminismo, em que a razão começou a prevalecer e não mais a fé cega. Embora a razão, naquele sentido, ainda começava a se desenvolver. Portanto, nós tivemos ali excessos, nós tivemos equívocos, mas já começava a mostrar um parâmetro diferente que já nos capacitava para assimilar essa nova cultura que começava a se aproximar da nossa realidade. Então, isso porque a evolução intelectual do homem já o capacita para a integração na humanidade cósmica. Eu achei muito bacana também essa expressão. Humanidade cósmica, em que nós falamos de seres encarnados e desencarnados. E agora, com o nosso intelecto mais desenvolvido, nós já temos condições de reconhecer esse novo ambiente e aquela ilha onde nós vivemos, dentro daquela imagem que eu trouxe para vocês, essa ilha passa a ser integrada no continente. Ela não é mais aquela ilha isolada,
onde nós vivemos apenas aquela nossa mera realidade. Mas agora nós fazemos parte de algo maior e começamos então a nos integrar nessa humanidade cósmica, que povoa os universos duplos pelo infinito, ou seja, o universo material e imaterial. Essa é a razão porque Chico Xavier, no seu trabalho psicográfico, de mais de 40 anos, tendo publicado até agora 116 livros, além de milhares de mensagens, incursionando várias vezes pelo campo das ciências, recebe a maior quantidade de comunicações de natureza filosófico-moral. Então ele falava de 116 livros do Chico em 1972, lembrando que o Chico teve mais de, acho que foram 502, 503 livros, alguma coisa assim. Então, de 1970 para cá, quantos e quantos livros foram publicados? Que, na verdade, eram coletâneas de muitas mensagens que foram se juntando. Então, assim, Herculano Pires termina essa parte do túnel mediúnico, falando para nós, então, nesse primeiro contato, né, que Emmanuel trouxe para nós no momento de julgar, e depois vimos aqui o túnel mediúnico como complemento. E dá para a gente aproveitar aqui e trazer para nós essa segunda mensagem, que ela é breve, né, de estudarmos, que o título, inclusive, é a segunda mensagem, Até Breve, São Paulo. Né? Então aqui vai ser bem específica, né? Principalmente para nós que somos paulistas. Né? Vamos lá, 450, né? Beleza. Então, até breve, São Paulo. Quem assina? Ricardo Gonçalves, né, que era poeta, e aqui embaixo uma observação. Preparando a próxima reencarnação. Então, Ricardo, que era chamado aqui de Ricardito, conhecido pelos íntimos, né, traz o seguinte poema. Torno a ver-te, São Paulo, a saudade suspira. Extasio-me a luz que te beija e revela, para saudar-te a glória em balde tanjo a lira, apagada e singela. O cafezal te apoia o vasto mundo novo, o asfalto, a indústria, a vida, o trabalho perfeito, o esplendor da cultura a engrandecer-te o povo, ilumina-me o peito. Malhos vibram cantando, alongam-se oficinas, nas cidades de paz do teu chão de esmeralda, cimentando o progresso a que te determinas, ao céu que te engrinalda. Quero abraçar-te, enfim, venho beijar-te o solo e dizer-te, São Paulo, em prece enternecida, que tornarei feliz a bênção de teu colo, minha terra querida. Ricardito então assina. Eu provavelmente vou trazer um poema assim na próxima encarnação, que eu espero também reencarnar aqui em São Paulo, a minha terra querida. E aqui então o irmão Saulo, né, o Herculano Pires, ele faz um comentário a respeito desse poema de Ricardo Gonçalves. E diz assim: precisamente na hora em que visita São Paulo pela segunda vez, o famoso doutor Amendras Nadbenej, conhecido como cientista da reencarnação, Chico Xavier nos envia a mensagem poética de Ricardo Gonçalves, anunciando sua volta à vida corpórea. Um poema de exaltação a São Paulo e profunda emotividade, recebido espontânea e inesperadamente pelo médium, numa reunião festiva em São José do Rio Preto, em 8 de agosto de 1971. Outra coincidência, 8 de agosto é a data do aniversário do nascimento do poeta. Essas coincidências são muito significativas para serem apenas coincidências. Um velho amigo de Ricardito extasiou-se, entusiasmou-se com a revelação e veio trazer-nos o seu depoimento sobre o poeta. Leu o poema e emocionou-se. É o estilo dele, perfeito. O Sr. Oswaldo Maria de Almeida Ramos não esqueceu o jovem genial que se suicidou atormentado por problemas íntimos. Lembrando que Ricardo Gonçalves foi um poeta que acabou cometendo suicídio, né? Lá no começo do século XX.
Está hoje com 82 anos e seus olhos se embaciam quando fala do amigo saudoso. Quer saber onde e quando Ricardito voltará, em que família e se é possível acompanhar de alguma forma o evento auspicioso. Então aqui o senhor Oswaldo Maria de Almeida Ramos era amigo de Ricardito quando ele estava encarnado. E agora, aos 82 anos de idade, ele viu uma psicografia desse mesmo amigo dizendo que vai voltar a reencarnar. Os tempos mudam, a Terra se transforma. Notícias que ontem provocavam dúvidas, hoje despertam as alegrias da expectativa. A humanidade avança para a Era Nova, a civilização do espírito. O túnel mediúnico, ligando os dois mundos, está prestes a ser concluído. Os corações se alvoroçam ante as mensagens dos espíritos. Um poema do além repercute na terra e ecoa em termos de certeza nos corações sensíveis. Que importam as dúvidas dos que continuam apegados ao passado? Há multidões de mentes abertas para novas perspectivas do mundo no limiar da era cósmica. Era cósmica, nessa expressão bem interessante. Ricardito era uma criatura excepcional, dizia-nos o seu amigo Oswaldo Ramos. Era realmente um gênio, como Lobato observou. Aqui Lobato era Monteiro Lobato, né? Do sítio do Pica-Pau Amarelo. Claro que a argúcia de Lobato não escapou à grandeza daquela alma. Ricardito não deixou uma obra que justificasse essa afirmação, mas todos os que conviveram com ele, todos os que o conheceram, sabem que Lobato tinha razão. O talento, a simpatia, a bondade, a humanidade, a modéstia do poeta, que era também um grande orador e conferencista, revelam o alcance daquele espírito. Uma tragédia que pôs termo à sua vida frustrou a sua realização. Aqui são colocações, né, feitas aqui por Oswaldo Ramos. As poesias de Ricardo Gonçalves foram publicadas em livro após a sua morte, por iniciativa de Monteiro Lobato, então editor. Mas quem escolheu o título Ipês foi o senhor Oswaldo Ramos. E o escolheu porque Ricardito era apaixonado pelos ipês que cantou nos seus poemas. Lobato prefaciou o pequeno volume, lembrando a Minarete, o chalezinho da rua 21 de Abril, no Bom Retiro, onde tivera a Cainsalha, o grupo de estudantes que Ricardo comandava. Eis como Lobato o explica no prefácio de Ipês. Ricardo era o cão que ladra a lua. Raul, cão de colo, cachorrinho de estimação. Lobato, bulldog. Lino Moreira, cão que ladra e não morde. Tito Brasil, cachorro. Nogueira, cão de frade. Albino de Camargo, o Cunegundes, um cão de rua vagabundo que nessa época vivia em São Paulo pelos cafés. Tendo desencarnado em 1916, Ricardo Gonçalves, que agora anuncia a sua reencarnação, viveu no mundo dos espíritos uma superexistência de 55 anos. Nessa longa existência espiritual, porque era um bom, certamente se preparou para uma reencarnação mais favorável, sem as consequências amargas que os suicidas acarretam. A justiça divina tem medidas especiais para cada caso, pesando minuciosamente as atenuantes particulares de todos eles. Ricardito voltará, beijando o solo paulista, como diz no seu poema, e dessa vez para dar a São Paulo a contribuição do seu gênio. Então essa aqui é a mensagem. Aqui é uma observação que no capítulo 29 tem uma outra mensagem de Ricardo Gomes. Aqui então, né, o que nós vamos perceber nessa mensagem que o Ricardo Gomes traz, o Ricardito, fazendo aqui, né, uma referência a São Paulo, que ele desejava vir. Aqui, inclusive, né, o Cafezal te apoia, o vasto mundo novo. Né? Então ele fala de São Paulo, né, lá em 1970, em que o café tinha grande referência, né, grande referência econômica aqui para o Estado.
embora ainda tenha alguma coisa, né, mas já não tanto quanto antes. Mas aqui ele fala do asfalto, a indústria, a vida, o trabalho perfeito, todas as referências sobre, né, o estado de São Paulo, a cidade de São Paulo. Mas o interessante é que ele cometeu suicídio. E aqui embaixo, nessa última observação que Herculano Pires apresenta para nós, que Ricardito então ficou durante 55 anos no plano espiritual. E nesse período então, nessa longa existência espiritual, como ele coloca, porque ele era um bom espírito, porque a gente vai lembrar, né, um espírito suicida que está no plano espiritual em condições bastante graves, né, geralmente ele acaba sendo conduzido por uma reencarnação para que ele possa, através do contato com a matéria, começar a se reorganizar psiquicamente e também perispiritualmente. Esse espírito, então, que depois desse ato suicida, ele ficou no plano espiritual durante 55 anos, preparando uma reencarnação, mostra, na verdade, um grande merecimento. Nós tivemos, inclusive, o próprio Camilo Cândido Botelho, lá no Memórias de um Suicida, que ele viveu também no plano espiritual por volta de 50 anos. E ali mostra para nós toda a sua trajetória. Naquele momento, por exemplo, em que eles tinham que escolher, após a alta do Hospital Maria de Nazaré, ele tinha que escolher entre estudar, entre reencarnar, e o outro eu acho que era para trabalhar. De qualquer forma, nós tivemos amigo, como era o caso de Jerônimo, um espírito bastante... se encontrava ali numa perturbação bastante profunda. Ele então foi conduzido a uma reencarnação para que ele pudesse, através dessa experiência, começar então a se reequilibrar. Outros espíritos amigos que se viram com essa necessidade de reencarnar, porque a consciência chamava ali para poder se reajustar perante as leis divinas. Era o caso daquele amigo não me lembro o nome dele, mas ele tinha enforcado a esposa e depois ele cometeu suicídio. E aí no plano espiritual, então, os dois braços dele haviam desaparecido. E ele reencarnaria exatamente sem os dois braços. Porque o seu drama consciencial fez com que o seu perispírito se atrofiasse, entre aspas, né? E ele viveria essa reencarnação, né? Exato, né, Marion? Então tem ali, né, o Camilo foi ali um escritor de grande renome em Portugal, né? E ainda é para eles, né? Então, no caso de Camilo, ele optou por ir para aquela cidade universitária. E nessa opção que ele fez, ele então continuaria trabalhando, estudando, e nesse período de 50 anos, depois ele reencarnaria. E aí então o que mostra para nós aqui também Humberto de Campos, aqui nesse final, que porque ele era bom, porque o fato de alguém cometer o suicídio, não fala que a pessoa é uma pessoa ruim. Era simplesmente uma pessoa que viveu experiências difíceis que ela não conseguiu suportar. Ela teve ali as suas dificuldades, teve ali os seus dramas, e ela acabou então desencarnando. E no plano espiritual, diferentemente da ideia que nós temos, e que todo suicida vai ficar ali num longo período de sofrimento, e depois ele vai reencarnar numa situação extremamente dramática, aqui Herculano Pires ele chama atenção para isso. Nessa longa existência espiritual, porque era bom, certamente se preparou para uma reencarnação mais favorável, sem as consequências amargas que os suicidas acarretam. Então, essas consequências amargas dependem muito do espírito, porque é colocado para nós, a justiça divina tem medidas especiais para cada caso, pesando minuciosamente as atenuantes particulares de todos eles. Então, os atenuantes são aqueles elementos que vão sendo colocados para diminuir o peso, diminuir a dor, para aliviar as condições do espírito. Ele tem agravantes, quanto mais consciente ele estava. Ele então agrava a sua condição, ou de acordo com aquilo que ele fez, que foi o caso que a gente estudou no item anterior a respeito da justiça, se alguém comete um assassinato, mas esse assassinato foi provocado porque o assassino provocou, isso vem como um atenuante. Porque se isso não tivesse acontecido, essa provocação, ele poderia não ter cometido esse crime.
Então ele se encontrava ali quieto no canto dele, foi provocado e cometeu esse ato. Isso vem como um atenuante. No caso dele aqui, que é apresentado para nós, mostra-se então que a justiça divina faz essa análise. E aí então me recordo de uma jovem que psicografou, que ela dizia assim com muita clareza: olha, eu estou me preparando para a reencarnação. E a ideia da reencarnação de um espírito que cometeu suicídio não é tão aterrorizante como geralmente a gente pensa. Que seu suicídio, se ele fez tal coisa, ele vai voltar daquele jeito, com aquelas sequelas, com aquelas marcas. No plano espiritual ele trabalha, ele se reabilita, ele se prepara para uma reencarnação que vai trazer para ele ali os elementos necessários para o seu aprendizado. Mas aquela ideia de olho por olho, dente por dente perante as leis divinas é um equívoco da nossa parte, porque o espírito, chegando no plano espiritual, ele tem a oportunidade de passar por todo aquele processo de esclarecimento, de compreensão, de fortalecimento. E aí então ele se prepara para essa reencarnação apenas para acertar aquilo que para ele ainda é um elemento de fraqueza, e não como uma punição. Cada espírito vai ter ali, sem dúvida, o peso do ato que ele praticou. Mas esse peso vai sendo diminuído. Joana de Ângeles fala sobre isso. Quando você joga uma pedra para o alto, essa pedra tende a cair na sua cabeça, mas quando você abre o guarda-chuva da caridade, você amortece o peso dessa pedra. Então é exatamente isso. No plano espiritual nós passamos por transformações. E aqui então Ricardito, esse poeta, Ricardo Gonçalves, ele começava então a se preparar e trazia ali, nesse poema, o louvor à terra que ele reencarnaria. Então é isso, meus amigos. Fechando por aqui o nosso estudo, nós vemos então esses dois primeiros textos. Vimos aqui No Momento de Julgar e Túnel Mediúnico. E vimos também Até Breve São Paulo, Ricardito, aqui Irmão Saulo. Então, essa vai ser a dinâmica do nosso estudo. A gente provavelmente vai ter ali 2 textos por estudos, ou 2 capítulos por estudos, cada capítulo então trazendo 2 textos. Os próximos nós teremos Verdade e Amor, por Emmanuel, e A Solução dos Homens, por Irmão Saulo. E depois nós teremos Ante o Campo da Vida, por Emmanuel, A Sementeira das Leis e Filósofos Médiuns, ambos de Irmão Saulo, que era Herculano Pires. Então, essa vai ser a dinâmica do nosso trabalho. Como eu falei para vocês, infelizmente a gente não conheceu, não tem como conhecer quais são os temas que foram estudados naquela reunião de estudos para que estimulassem os espíritos a trazerem esses textos, Mas dá para a gente ter uma ideia. O primeiro falava sobre justiça, o segundo falava sobre reencarnação. Então ali, imaginemos qual era o conteúdo daquele trabalho, Então, bem interessante, um livro bem bacana da gente estudar. E a gente pode colocar também, quantos e quantos são aqueles que sequer sabem da existência desses livros. Então, por isso eu quis trazer para vocês essa ideia, essa proposta de estudarmos esses livros desconhecidos do Chico, para vermos exatamente essa dinâmica da relação com o mundo espiritual, dos ensinamentos, dos trabalhos dos médiuns, dos trabalhos dos estudiosos, o impacto que essas mensagens provocavam naqueles que estavam dentro da doutrina espírita, ou se aproximando da doutrina espírita, ou mesmo sendo opositores da doutrina espírita. Então, estudando, nós teremos uma visão bem ampla de como o plano espiritual